de palmas para Jesus, que Ele merece. Aleluia! Só Tu és santo, só Tu és digno de toda honra e de toda glória, Pai. Nós Te amamos e nós não merecíamos estar aqui, mas a Tua graça nos alcançou. Aleluia! Glória a Deus. Por mim, eu ficaria aqui até de madrugada. Eu sempre falo isso, que eu amo louvor. Mas enfim, gente, eu gostaria de chamar o pregador dessa noite. Ele é um grande amigo meu, amigo do Leonardo também. Eu tenho certeza que Deus separou essa palavra para a sua vida. Você não está aqui à toa. Essa palavra tem um propósito, tem um objetivo para a sua vida. Então não saia, não se distraia. Fique aqui presente, preste atenção na palavra, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Amém? Gostaria de chamar o Marcelo. Glória a Deus, varão de guerra. Aleluia. Ele já quer vir, é diferente. Já quer vir para frente. Glória a Deus. Vamos estar orando pela vida do Marcelo, gente. Estenda as mãos aqui. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, pela vida do Teu filho, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor separou, Senhor, para que ele venha, Senhor Jesus, pregar a Tua palavra, Pai. Uma palavra, Senhor Jesus, que nós temos certeza que não vai voltar vazia, Pai. Usa, Senhor Jesus, Seu filho com intrepidez, ousadia. Dê palavra, Senhor Jesus, de conhecimento, de sabedoria para o Teu filho, para ser, Senhor Jesus, tremendamente usado nas nossas vidas, Pai. Toma a vida, Senhor Jesus, de cada um aqui presente, coração, a mente. Que essa palavra, Senhor Jesus, possa germinar nesse coração como uma semente. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Eu me chamo Marcelo, como ela falou. Algumas pessoas aqui devem me conhecer já do Movimento Yeshua. Meu irmão, graça e paz, bom te ver. Ministro Felipe também. Bom ver vocês, homens que eu respeito demais. Estou aqui acompanhado da Mavarô, Letícia, do meu amigo Daniel. É bom ver os amigos aqui, Isaac e Yuri. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 10. Eu vou falar ministro Douglas, pastor Douglas, né? Que isso. Eu congrego ali na comunidade evangélica Vivendo em Cristo, em Nilópolis. Pastor Bruno Amaral. Romanos capítulo 10, versículo 14. A minha versão é a NVI, pode estar um pouco diferente da de vocês. Está escrito o seguinte: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Só isso. Os irmãos, se quiserem, podem se assentar. Desde já eu agradeço a oportunidade, a honra de estar pregando aqui nessa igreja. Essa igreja é uma igreja referência aqui, né? Na Baixada Fluminense, Nazareno de Edson Passos, tem feito um trabalho muito bom com missões, tem feito um trabalho social muito relevante na sociedade, e é justamente para isso que a igreja foi chamada, né? A igreja foi chamada para ser relevante na sociedade. Sem enrolação, vamos para a palavra. No contexto que a gente está lendo aqui, dessa passagem do livro de Romanos, o apóstolo Paulo está falando sobre a certeza da salvação. Na verdade, o livro de Romanos inteiro, ele vem falando sobre a certeza da salvação que está em Cristo Jesus. Diante desse assunto todo que Paulo está falando, no capítulo 10 ele vai enfatizar a certeza da salvação. Segundo o apóstolo Paulo, para que alguém seja salvo, é necessário que essa pessoa creia que Jesus ressuscitou dos mortos e confesse com a sua boca. Essa referência está em Romanos capítulo 10, versículo 9. Segundo o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: para que uma pessoa seja salva, é necessário que ela confesse com sua boca que Jesus é o Filho de Deus e creia que Ele ressuscitou dos mortos. E nesse contexto todo, aqui que o apóstolo Paulo está falando a respeito de salvação, na parte que a gente leu, parece que ele abre um parênteses. E ele vai fazer meio que uma enquete com os irmãos romanos.
ele vai meio que confrontar os romanos dentro daquilo ali que eles faziam. Ele vai chegar para os romanos e vai acontecer algo muito interessante. Aqui a gente entra naquilo que a gente foi lido. No versículo 13, o apóstolo Paulo fala o seguinte: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Com isso a gente entende que a salvação ela é algo simples de se entender, porque não depende das nossas obras, mas depende da obra de Cristo. Depende única e exclusivamente da obra de Cristo em nossas vidas, através da nossa confissão. E no versículo 13 ele fala o seguinte: aquele que confessar, aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Já no versículo 14, o apóstolo Paulo, ele inicia a sua enquete. E tendo dito que aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo, ele começa a falar o seguinte: como pois invocarão o nome do Senhor, se não há quem... Como pois eles invocarão em quem eles não creram? Como eles crerão naqueles a qual eles nunca ouviram falar? O apóstolo Paulo ele começa a confrontar os romanos. Como é que eles vão invocar alguém se eles não creem nessa pessoa? Na verdade, como é que eles vão crer nessa pessoa se na verdade eles nunca ouviram falar dessa pessoa? Mais profundo ainda, ele fala assim: como é que essas pessoas vão crer se não há quem pregue? E como se isso já não fosse duro o suficiente, no versículo 15, o apóstolo Paulo, ele continua a sua enquete falando o seguinte: como pregarão se vocês não forem enviados? Sabe, a palavra do apóstolo Paulo aqui, ela é muito profunda e muito interessante. Sabe, a gente fala a respeito de salvação e é muito fácil alguém ser salvo, até porque Cristo ele já fez tudo aquilo que era necessário para que o homem fosse salvo. Cristo ele já fez tudo aquilo que era necessário para que eu e você pudéssemos ter a certeza da salvação. Só que não é porque Jesus ele já fez tudo aquilo que tinha que fazer para que você fosse salvo que a nossa missão acabou. Jesus ele fez aquilo que era necessário para que eu e você fôssemos salvos, mas a nossa missão não acabou. Muito pelo contrário, a missão naquele tempo só estava começando. Enquanto Cristo ele estava na terra, ele fez tudo aquilo que era necessário para cumprir as profecias. E tendo cumprido as profecias, Cristo ele venceu a morte. E tendo vencido a morte, Cristo ele vai para o Pai. E enquanto Cristo ele está indo para o Pai, os discípulos estão naquele momento tristes e abatidos. E nesse momento surge uma promessa que está em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós já conhecemos. A palavra diz o seguinte: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia e até os confins da terra. Cara, a missão só estava começando. De lá para cá, muitas e muitas coisas aconteceram. O Evangelho foi pregado por todos os lugares, em toda parte do mundo. Muitas pessoas morreram pelo Evangelho, muitas pessoas pregaram o Evangelho, deram a sua vida pelo Evangelho, para que hoje nós pudéssemos ter esse acesso, e hoje o Evangelho chegou até nós. Sabe, muitas pessoas elas deram a sua vida, e de lá para cá, a missão que Cristo deu aos homens naquele tempo, de serem testemunhas, de darem continuidade àquilo que Cristo fez, continua de pé. E o que eu pergunto para nossas vidas essa noite é: você está disposto a dar continuidade àquilo que Cristo começou? Você está disposto a dar continuidade à missão que Cristo estabeleceu para os discípulos, de ser testemunhas dos seus feitos, de ser testemunhas de quem Ele é? Muitas das vezes a gente pensa que ser cristão é algo tão complicado, a gente quer enfeitar, mas na verdade ser cristão é ser testemunha do que Cristo fez. E diante disso tudo, eu quero perguntar para nossas vidas as mesmas perguntas que o apóstolo Paulo perguntou para os irmãos romanos. No versículo 14, ele fala o seguinte: como invocarão em quem não creram?
E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E eu quero perguntar para você essa noite, cara. Nós sabemos que o mundo está em tempo de crise. A gente fala que o mundo está em tempo de crise, mas a gente também entende que o mundo sempre teve as suas crises. E é nessas crises que a igreja se manifesta. Sabe, as crises do mundo, elas não surgiram para abalar a igreja, mas elas surgiram para manifestar o poder que a igreja tem como igreja. O mundo, ele tem crise desde sempre. E sempre que a igreja existiu, ela sempre manifestou o poder e o amor de Deus diante das crises do mundo. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O apóstolo Paulo lhe pergunta o seguinte: como invocarão aqueles em quem não creram? Ele está falando aqui, cara, a respeito de dois grupos de pessoas: os que não creram, os que... Está falando aqui a respeito do grupo dos que invocaram, dos que creram e dos que ouviram. Esse é um grupo de pessoas. O outro grupo de pessoas é o grupo que prega a mensagem e é enviado. A gente poderia dividir esse grupo aqui em dois grupos. O grupo daqueles que não ouviram a mensagem, o grupo daqueles que ainda vão invocar o nome do Senhor, e o grupo daqueles que ainda vão crer, são aqueles que ainda não nasceram de novo. Enquanto o grupo daqueles que pregam e o grupo daqueles que são enviados são o grupo daqueles que já nasceram de novo. E aqui a gente consegue identificar quem é a igreja e quem é o mundo. O mundo é aquele que ainda vai ouvir a mensagem. O mundo é aquele que ainda vai invocar o Senhor. O mundo é aquele que ainda vai buscar. O mundo é aquele que ainda vai crer. Enquanto a igreja é aquele que já ouviu a mensagem, que já nasceu de novo, e agora ela tem a missão de pregar. Agora a igreja, ela é enviada para pregar o Evangelho. Essa missão, ela é a nossa missão. Nós temos essa missão de pregar o Evangelho a toda criatura, principalmente aqueles que não conhecem ao Senhor. Eu tenho certeza que aonde você trabalha, aonde você estuda, por onde você passa, existem pessoas que ainda não invocaram ao Senhor, que ainda não creram. Mas o apóstolo Paulo, ele faz a seguinte pergunta: como é que eles vão crer se eles ainda nem ouviram? E de repente você passa por essa pessoa, ou você tem a oportunidade de compartilhar o amor de Deus com pessoas, e essas pessoas ainda não receberam o amor de Deus, e ainda não invocaram o nome do Senhor, e ainda não creram, porque você ainda não pregou, porque você ainda não foi enviado a essa pessoa. Uma coisa que eu tenho observado ao longo do tempo, que eu tenho feito evangelismo em um hospital, na rua, em alguns lugares, que uma das coisas que mais nos impedem de evangelizar alguém, de ir para a rua ou coisas do tipo, não é a falta de vontade, mas é a falta de coragem. Muitas das vezes a gente não tem coragem porque a gente não acredita em nós, ou não acredita naquilo que Cristo fez em nossas vidas. E por isso a gente se limita, a gente pensa: poxa, eu não vou pregar para essa pessoa porque eu não sei como é que ela vai reagir. Ou então, poxa, eu não sei o que fazer com essa pessoa. Mas, cara, o Espírito Santo vai te mostrar o que fazer. Você precisa confiar em Deus. Você precisa depositar suas confianças no Senhor e fazer aquilo que tem que ser feito. Você tem uma missão. Nós temos uma missão como igreja. Sabe, a gente não pode pensar que outra pessoa vai fazer aquilo que a gente pode fazer. Aquilo que a gente pode fazer está ao nosso alcance e a gente precisa fazer agora. A gente não pode deixar para depois. Hoje a gente estaria anunciando a palavra de Deus na praça, mas hoje a gente está aqui nesse lugar porque de repente a vontade de Deus era edificar a vida de alguém para que depois ele estivesse na praça edificando outras pessoas. Deus, ele nunca vai deixar um filho ou um discípulo ir para uma missão sem antes instruí-lo. E eu quero nessa noite encorajar você a alcançar outras vidas da mesma maneira que você foi alcançado por Deus. Se você acredita, cara, que realmente Cristo, ele é tão bom quanto você pensa que é, se você realmente acredita que Cristo, ele é tão excelente e maravilhoso quanto você diz que é, por que você não deixa as pessoas experimentarem de Cristo como você experimentou?
Cristo, hoje Ele está nos chamando para uma responsabilidade. Eu sei que existem aqui pessoas jovens, mas eu também me converti muito novo. Eu tenho 22 agora, eu me converti quando eu tinha uns de 14 para 15 anos, na época da escola. E naquela época ali que eu me converti, eu orava sempre pedindo a Deus para salvar as pessoas daquele colégio. Deus salva as pessoas daquele colégio, salva, salva. E até que um dia a gente conseguiu fazer um culto naquele colégio. E estava bastante pessoa lá, só que para minha surpresa foi totalmente frustrante, porque um culto que eu pensava que seria algo evangelístico, foi apresentações lá de dança e tudo mais, e não tinha nada daquilo que eu esperava. Mas aquilo ali foi um start, cara, para a gente começar um projeto evangelístico. E através desse projeto a gente começou a ganhar almas e almas e almas para o Senhor. Cara, não importa a sua idade, se você é jovem demais ou não. Não fique preocupado com isso, cara. Apenas se lance na presença do Senhor. Aprenda a viver pela fé, aprenda a confiar no Senhor. Quando a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, é sobre isso, cara. É sobre você não olhar para dentro de si, mas você olhar para o Senhor. Porque não tem como seguir a Cristo olhando para dentro de si. Se eu quiser chegar até a escada, eu tenho que olhar para a escada. Não tem como chegar até a escada olhando para o meu lado esquerdo. Se eu fizer isso, eu vou tropeçar. Então, cara, tudo aquilo que você quiser fazer no reino, tudo aquilo que você quiser fazer, olhe para Cristo. Antes de olhar para você, olhe para Cristo, porque Ele é a perfeição e Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa referência. E o apóstolo Paulo, ele pergunta: como eles crerão? Essa é a nossa responsabilidade. Eu gostaria de te convidar a refletir nisso. Como é que as pessoas vão crer nessa mensagem se dependesse exclusivamente de você? A sua cidade seria abalada pelo poder de Deus? Se dependesse de você, a partir de agora, para que pessoas fossem salvas e pessoas fossem abaladas pelo poder de Deus, Cristo poderia contar contigo. Eu não quero te jogar contra a parede, mas eu quero te mostrar que você faz parte disso tudo. Você não está de fora da missão. Você não está de fora do reino, você faz parte, você também é corpo. Você também é filha, você também é filho. E como filha, você tem autoridade, você tem autonomia para pregar o evangelho, para expulsar demônios, para curar enfermos. Não deixe, cara, o medo te impedir de anunciar as boas novas do Senhor. Não deixe a vergonha e a timidez te impedir de anunciar a palavra de Deus, cara. A gente está em um tempo de Copa do Mundo e todo o país está esperando uma boa notícia, que é que o seu país vai ser campeão mundial da Copa do Mundo. Eu estou muito feliz que hoje o Brasil ganhou e tal. Estou feliz também porque Jesus é bom. Mas todo o país está aguardando, né, essa notícia. Poxa, vamos ser campeão, vamos ser campeão. Só que só um país vai receber essa notícia. Só um que vai ser campeão. Talvez você esteja se perguntando o que isso tem a ver com a mensagem. Cara, da mesma forma que cada país está aguardando essa boa notícia, cada vida também está aguardando uma boa notícia a respeito de Cristo. Cada país está esperando, nós vamos ser campeão. E cada vida está esperando o seguinte: eu preciso de esperança. Eu preciso de salvação. Diretamente ou indiretamente, cada ser humano clama pelo Senhor. Só que, cara, talvez Deus ele esteja querendo simplesmente que você se apresente para essa pessoa e comece a conversar com ela. Talvez Deus ele não queira muito de você. Talvez Deus ele não te chamou para construir uma igreja enorme, para ser um pastor. Talvez Deus ele te chamou para fazer um trabalho no seu trabalho. Talvez Deus ele não te chamou para fazer um projeto gigantesco. Talvez Deus ele te chamou para evangelizar as pessoas do seu colégio. Já parou para pensar nisso, cara? Talvez Deus ele não te chamou para evangelizar apenas uma pessoa no seu colégio, mas para ter um projeto gigantesco, evangelístico, que vai alcançar outras vidas, um projeto social que vai servir moradores de rua.
A minha palavra nessa noite é bem pessoal, é de igual para igual. Eu quero compartilhar aqui com vocês de coisas que eu vivo. Eu não quero ser um hipócrita aqui e falar sobre uma realidade que não está dentro daquilo que eu vivo. E no versículo 14 ainda, ele vai falar o seguinte: como crerão naquele que não ouviram falar? E eu quero te perguntar, cara, até quando você vai ficar sem falar? Até quando, cara, você vai ficar com a sua boca fechada, tendo a vontade de anunciar o Evangelho, mas retendo aquilo que é bom? Tendo o bom tesouro dentro de si, mas não compartilhando o tesouro com o próximo. Essa palavra aqui, ela se divide, como eu falei, em dois grupos. E eu gostaria de dizer que esse grupo são o grupo dos que não são e o grupo dos que são. O grupo dos que não são, porque ainda não são nascidos de Deus, e por isso eles ainda vão crer. E o grupo dos que são, porque eles já nasceram de novo. E uma coisa que eu acho muito forte, que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de missões e de evangelismo, é que antes de chegar nessa parte do versículo 15, a qual ele fala sobre pregação e sobre ser enviado, a gente tem que ser algo. É por isso que eu quero dividir esse grupo entre os que não são e os que são. Porque antes da gente querer pregar o Evangelho para alguém, a gente tem que ser primeiro nascido de Deus, para que a gente venha alcançar outras vidas. Às vezes a gente pensa, poxa, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Eu tenho um método disso, disso, disso que eu vi na internet. Eu vi um curso disso, disso, disso na internet. Mas antes da gente fazer qualquer coisa, Cristo está nos chamando para ser alguém em Cristo Jesus. Não é sobre fazer muitas coisas, mas é sobre ser alguém em Deus. E se você não sabe quem você é em Deus ainda, eu quero que você comece a buscar na palavra de Deus qual é a sua identidade, quem você é em Deus, para que você possa começar a alcançar outras vidas, para que você possa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você precisa saber quem você é em Deus. Menina ou menino, você tem uma identidade em Cristo Jesus. Você é filho, você é filha. Quando a gente tem o entendimento de quem a gente é em Deus, tudo fica mais fácil de acontecer. Talvez você possa estar com dificuldade de fluir na presença, porque você ainda não está conseguindo entender quem você é em Deus. Mas você é uma filha, você é um filho, e você tem um chamado, você tem uma vocação. Quem você é em Deus é muito mais importante do que aquilo que você faz para Deus. Vai chegar um grande dia que muitas pessoas vão dizer para o Senhor: Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. E o Senhor vai falar assim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Elas fizeram muitas coisas, expulsaram demônios e tudo mais. Só que o Senhor fala assim: aparta-te de mim. Porque não é sobre quantas coisas você faz, mas é sobre quem você é em Deus. O mais importante, a princípio, é garantir a sua salvação. De repente você está aqui nessa noite, você tem frequentado a igreja tem um tempo, mas você ainda não tem a certeza da salvação. E como eu disse no começo, cara, a salvação é algo simples. Você precisa confessar ao Senhor como seu Salvador e crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se eu não me engano, eu compartilhei esses dias. Se a nossa esperança em Cristo está apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo dizer nessa mensagem? É que se a nossa esperança em Cristo, ela se consiste apenas naquilo que Ele fez nessa vida, a nossa fé nem é válida. Ele chega a falar isso no capítulo 15. A nossa fé é inútil. Se eu creio que Cristo Ele é poderoso para realizar milagres, se eu creio que Cristo Ele é poderoso para curar vidas, para ressuscitar mortos, mas Ele não foi poderoso para vencer a morte e ressuscitar, eu estou dizendo o seguinte: eu creio em Jesus apenas para essa vida. Eu estou tornando Jesus como mais um pensador ou como mais um filósofo. Sabe o que diferencia Jesus de qualquer pensador, de qualquer filósofo que exista? É que Jesus Ele não tinha apenas boas ideias.
Jesus, ele venceu a morte. Enquanto todos os pensadores tinham boas ideias, eles morreram e estão mortos até hoje. Cristo, ele tinha as melhores ideias. E Cristo morreu, mas venceu a morte. Cristo, ele é tão forte, mas tão poderoso, que ele venceu a própria morte, nem a morte conseguiu vencê-lo. Cristo, ele não veio ao mundo para ser um líder religioso. Ele veio ao mundo para transformar o mundo, para transformar a mentalidade do ser humano. E se você ainda não tem uma mentalidade transformada por Cristo, comece a buscar isso no Senhor. Comece a buscar isso no Senhor, porque aquele que conhece a Cristo e tem uma mentalidade transformada por Cristo, não quer saber de outra coisa a não ser do Senhor. E evangelizar e alcançar outras vidas não é mais um fardo, não é mais um obstáculo, mas é um privilégio. Eu falei que durante o tempo, muitas pessoas pregaram o Evangelho e muitas pessoas morreram pelo Evangelho, enquanto algumas pessoas devem olhar assim para elas e pensar o seguinte: poxa, cara, coitado, ele perdeu a cabeça pelo Evangelho. Cara, ele perdeu a cabeça pelo Evangelho. Ele foi crucificado em forma de X. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Talvez algumas pessoas possam olhar e pensar dessa forma: poxa, coitado. Mas eu imagino que cada um deles que morreu, eles devem pensar o seguinte: cara, isso para mim nunca foi uma dor. Isso sempre foi um prazer. Como Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 21, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, cara, quando a gente conhece a Cristo e Ele muda nossas vidas, sofrer pelo Evangelho não é mais um fardo, mas se torna um privilégio. Como o apóstolo Paulo falou: eu me torno participante das aflições de Cristo. De repente você está passando aqui por momentos de tribulações, por momentos de dificuldade, e você está fraco na fé. Talvez você até pensa, cara, em abandonar Cristo, mas sofrer com Cristo é um privilégio, porque tudo aquilo que a gente faz com o Senhor gera para nós um peso na eternidade. A Bíblia fala que nós vamos ter coroas e tudo mais. Só que, cara, as nossas coroas a gente vai ser lançado aos pés do Senhor, porque o que a gente tem de mais importante não vai ser as coroas ou coisas do tipo, mas é justamente a salvação que o apóstolo Paulo vem enfatizar no versículo 10, no capítulo 10. E de repente você está aqui nessa noite, cara, e você já não tem mais desfrutado da alegria da salvação. Talvez, cara, coisas externas estejam influenciando a sua vida de maneira que você não tem sentido mais a alegria da salvação, a alegria de estar na presença de Deus. E eu quero te convidar, cara, a abrir os seus olhos e voltar para a alegria da salvação, retornar para mais perto da presença de Deus. Não pense, cara, que Cristo te chamou para vir apenas frequentar um culto e voltar para casa e tirar uma foto com a galera e lanchar. Cristo te chamou primeiramente para salvar a sua vida, transformar você e te fazer um canal transformador. Eu queria te perguntar, cara, você está disposto a dar continuidade à missão que Cristo começou? Você está disposto a orar por enfermos e expulsar demônios? Eu sei que todos nós aqui queremos viver coisas sobrenaturais com Deus. E sabe qual é o lugar perfeito para viver coisas sobrenaturais com Deus? É na rua. É na rua, pô. É na rua que você vai orar por um enfermo. É na rua que você vai encontrar um atribulado e você vai expulsar o demônio dele. Cara, teve um dia, foi a minha primeira experiência que eu tive com libertação. Eu estava na casa de um amigo meu. Esse amigo meu tinha ganhado ele para Jesus, que a gente estudava junto. Aqui não tem nenhum conhecido nosso. E do nada, a mãe dele, cara, manifestou endemoniada. E eu estava assim, de boa, a gente estava só trocando uma ideia, aleatoriamente mesmo. Eu estava de bermuda, de chinelo, e do nada, eu olhei para trás assim, a mãe dele estava lá, com aquela voz tenebrosa e tal, e eu nunca tinha expulsado o demônio, né? Assim, orado por libertação. Ele falou: pô, Marcelinho, ele me chamava de varão. Ele: pô, varão, ora lá pela minha mãe lá, mano, e tal. Pô, minha mãe tá daquele jeito ali. Ah, eu olhei assim, pô, nunca tinha orado por uma pessoa assim, ó.
Aí eu cheguei lá, orei, foi em nome de Jesus, sai e tal. Eu orei assim, do meu jeito, né? Primeira vez. Aí eu orei, tipo assim, não saiu não, mano. Aí tava lá, tipo assim, eu tava orando por ela e tinha uma mulher lá que era espírita perto dela. Enquanto eu tava orando por ela, a mulher tava fazendo uns sinais assim, tipo assim, eu, pô, tô expulsando o demônio, essa mulher tá traindo o demônio pra mulher de novo. Aí eu falei lá e tal, tipo assim, ela tinha muitos demônios, né? Eu falei, legião, sai em nome de Jesus. E depois daquele dia ali, eu chamei até uns amigos pra lanchar só pra compartilhar essa experiência. Fiquei tão feliz que eu tive essa experiência. Eu, cara, a Bíblia realmente é verdadeira. A palavra de Deus, ela é real. E não precisou ter 30 anos, 40 anos, nem um concurso, um seminário para fazer isso. Ou simplesmente usei aquilo que eu aprendi com a palavra de Deus. Porque como eu estou falando, cara, quando a gente sabe quem é em Deus, não importa se você está de bermuda ou de calça. Não importa se teu cabelo é branco ou preto. Você entende que você tem autoridade. Cristo, ele está te chamando, cara, para que você entenda que você tem autoridade. Talvez vai acontecer contigo na escola. Talvez vai acontecer contigo no seu trabalho. Alguém vai passar perto de você mancando, não é coincidência não, é para você orar por ele. Alguém vai passar perto de você e falar, ai que dor no ouvido, não é coincidência não, é para você orar. Você precisa, cara, acreditar e confiar em Deus. Cristo nos chamou para viver pela fé. E a nossa fé tem que ser forte, cara. De repente você tem muitas características que você vê em você, que você acha assim, não, essa característica aqui é muito boa, que eu sou muito bom nessa característica. Eu quero te convidar, meu irmão, para ter uma característica mais forte do que qualquer outra, a fé. Tenha uma fé forte, uma fé fundamentada em Cristo, uma fé fundamentada na palavra, que não se deixe enganar por qualquer ideologia. Tenha uma fé firmada em Cristo, cara, e você não será enganado. Tenha uma fé firmada em Cristo e você vai fazer aquilo que precisa fazer. Tenha uma fé firmada em Cristo, cara. Eu gostaria de compartilhar mais e mais testemunhos aqui com vocês, só que eu gostaria de convidar vocês para ficar de pé comigo. Eu gostaria de orar. Há mais de 2000 anos atrás, Cristo ele começou uma missão e deixou para os discípulos darem continuidade. E engana-se quem pensa que essa missão acabou. Essa missão está de pé. E você faz parte dela. E Cristo te chama. Eu gostaria de orar aqui com todos aqueles que entendem que são chamados por Deus para dar continuidade à missão que Cristo chamou, seja na sua escola, seja no seu trabalho. Eu gostaria de chamar aqui na frente vocês que sabem que são chamados por Deus, mas ainda tem alguma coisa que trava vocês, que impede você de romper e de fazer aquilo que precisa ser feito. Eu gostaria de convidar também aqui na frente você que ainda está com dificuldade de entender quem você é em Deus. Se você está aqui nesse lugar e você ainda tem dúvida sobre quem você é em Deus, eu gostaria de chamar você aqui na frente. Feche seus olhos, cara, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Realiza Tuas obras, Senhor, em nossas vidas, Pai. E mostra-nos, Senhor, o quanto Tu está vivo, Pai. Não há ninguém igual a Ti, Senhor, Tu és soberano. É tudo sobre Ti, Pai, não é sobre nós. Você que quer ser encorajado pelo Espírito Santo, você que quer ser encorajado pelo Senhor, para anunciar boas novas, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Não deixe a timidez vencer você. Você que quer receber o poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo, vem aqui na frente e comece a clamar pelo poder de Deus, comece a clamar pelo Espírito Santo. Ei, Jesus, aleluia! E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas
Você é testemunha de Cristo. Você tem o Espírito Santo com uma finalidade. Deus, ele derramou poder sobre você com uma finalidade. Deus, em nome de Jesus, aumenta a intensidade da tua presença nesse lugar, Senhor. Espírito Santo, intensifica a tua presença aqui nesse lugar. Ei, não há ninguém igual a ti, Jesus. Nos dobramos diante de ti, Senhor. Você que está no seu lugar, cara, e quer ser encorajado pelo Senhor, vem aqui na frente. Você está se colocando à disposição do reino. Você que quer se colocar à disposição do reino para servir com a igreja. Você quer somar no reino de Deus. Você quer servir na sua escola. Vem aqui na frente, o Espírito Santo, ele vai te encorajar. Jesus está vivo e ele está aqui nesse lugar, irmão. Espírito Santo de Deus, cada projeto, Senhor, cada pessoa aqui que está se colocando à disposição, Senhor, eu peço que o Senhor venha confirmar no céu agora cada vocação, cada missão, cada chamado, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ativar agora no mundo espiritual o chamado, Senhor, o chamado missionário, o chamado evangelístico, Pai. Deus, em nome de Jesus, que cada pessoa aqui venha começar agora a ser um incendiado pelo poder de Deus. E que por onde passar, Senhor, possa estar incendiando outras vidas, Pai, com o poder de Deus, com o dunamis do Espírito Santo, Senhor. Quem poderá parar a igreja do Senhor? Quem poderá parar aquele que é cheio de Deus? Ei, Espírito Santo, estamos aqui, Senhor. Ei, Deus vivo.